Promoção Trintou no Ponto Novo Supermercados. São 360 mil reais em dinheiro, sendo 30 mil todo mês. Participe e concorra todo mês aos sorteios de 3 maletas com 10 mil reais cada. Uma por cidade: Mogi Guaçu, Mojimirim e Espírito Santo do Pinhal. O prêmio será depositado na caderneta de poupança do ganhador. Sorteios mensais durante o ano todo, comemorando os nossos 30 anos. Promoção Trintou no Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar. Você sabia que o rastreador da MasterTrack também é um item de segurança? Vantagens MasterTrack. Monitoramento 24 horas. Ajuda na recuperação em caso de roubo ou furto. Avisos de segurança. Informação em tempo real. Rastreamento via satélite. Tecnologia de ponta com acesso via web ou aplicativo. Fale com a gente pelos telefones, WhatsApp ou em nossas páginas e saiba mais. MasterTrack Rastreamentos. Avenida Mojimirim, 1249, Mogi Guaçu. Hoje, no Manhã Mix tem Manhã de Todos, com Ana Beatriz Abud de Faria. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Manhã de Todos desta sexta-feira. Ao longo dessa semana, você acompanhou uma série de entrevistas e reportagens aqui na Mogiplay sobre medidas que podem minimizar o impacto da Covid-19 em nossa saúde. Na segunda-feira, eu e Rodrigo Martins falamos a respeito da importância da conscientização ambiental para impedir que novas zoonoses surjam. Na quarta-feira, eu entrevistei a nutricionista Cibele Zanqueta a respeito de dietas que podem prevenir o agravamento da doença. E hoje eu recebo o doutor Daniel Ramon aqui no nosso estúdio. Daniel Ramon, ele é dentista em Mogi Guaçu, da empresa DR Odontologia Premium. Isso. Bom dia, doutor Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana. Extremamente lisonjeado por prestar esse serviço à comunidade, por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu chamo o repórter Rafael Bertanha para algumas informações sobre a greve de ônibus em Mojimirim. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ana. Bom dia, amigos da Mogiplay. Ana, nós estamos desde o começo, as primeiras horas da manhã, acompanhando essa questão do transporte público em Mojimirim, que entrou em greve. Mojimirim não está funcionando o transporte público. Está 100% paralisado o transporte público em Mojimirim. Nenhuma linha do transporte urbano está funcionando. Nem a linha que faz Mojimirim-Mogi Guaçu e nem a linha que faz Mogi Guaçu-Estiva Gerbe. Então, atenção para você que usa o transporte público que faz Mogi Guaçu e Estiva Gerbe. Não estão funcionando essas linhas. As linhas também de transporte público que faz as cidades de Mojimirim e Mogi Guaçu também não está fazendo essa linha. E agora há pouco a empresa Fênix soltou uma nota que nós vamos ler na íntegra aqui para vocês que estão acompanhando a Mogiplay, e a nota traz as seguintes informações. A Santa Cruz Transportes Limitada, concessionária de transporte coletivo de Mojimirim, vem através desta informar a população mojimiriana que na data de hoje, 26 de março de 2021, se deflagrou o movimento grevista organizado pelo Sindicato dos Motoristas de Mogi Guaçu e região. Informamos que a greve deflagrada pelo sindicato atinge 100% das linhas. Informamos ainda que imediatamente acionamos o departamento jurídico a fim de garantir a operação nas percentuagens determinadas pela lei. A greve se dá por razões pertinentes à classe trabalhadora do que tange a falta de pagamento do vale adiantamento, vencido na data de ontem, 25 de março de 2021. Alertamos que a administração municipal, em 15, 22 e 25 de março, sobre a iminência do colapso do transporte público.
Em todas as comunicações oficiais, alertamos o reajuste tarifário concedido através do Decreto 8734/2021. Não se fazia suficiente para evitar o colapso do transporte público coletivo. Embora o conhecimento através da imprensa que algumas medidas para evitar tal colapso estavam sendo adotadas pela administração municipal, destacamos insistentemente que, sem a efetividade delas, o sistema colapsaria. Estamos ainda no aguardo do posicionamento da administração municipal sobre os pedidos de socorro ao sistema público de transporte coletivo, para que os mesmos não deixem de existir em prejuízo aos usuários, nossos colaboradores e nossa própria empresa. Essa foi uma nota pública enviada agora para a empresa. Isso quer dizer que não temos nenhuma previsão. Segundo a prefeitura, existe um trabalho que foi enviado, que eles vão fazer uma compra de 26 mil passes para pessoas carentes. Isso seria uma parte de repasse. Só que esse projeto foi enviado, ou vai ser enviado hoje para a Câmara, para ser lido em Câmara e depois votado. Isso quer dizer que não temos previsão para o retorno do transporte público em Mojimirim, podendo passar o final de semana, inclusive, sem transporte público. É uma informação grave, bastante triste, né? Haja vista a informação de que a vacinação de pessoas a partir de 69 anos se inicia, né, a partir de hoje, né, e sem agendamento, basta a pessoa ir até o posto e as pessoas precisam desse transporte para irem até os postos de saúde, até as unidades básicas. Tem, né, os trabalhadores também que dependem do transporte público. Hoje eu tive vindo para cá, passava pelo Jardim Velho, uma moça falou que estava esperando a patroa ir buscar ela porque não tinha transporte público. Então, assim, a situação em Mojimirim, neste momento, é muito delicada e muito crítica. Então, a gente aguarda também uma resposta do Poder Judiciário, uma vez que a paralisação 100%, como a própria nota diz, é ilegal. Bom, eu quero agradecer já o bom dia do Daniel Portilho, do Francisco de Assis Bela, do Anais de Jesus, da Ana Silvia, da Sara de Toledo, da Maria Claret e do Marcelo Garcia. Muito obrigada pelo bom dia de vocês. Aqui o nosso bom dia também. Doutor Daniel, iniciando a nossa entrevista. Vamos lá. Dizem que a saúde começa pela boca. Qual é o impacto de uma incorreta higienização da cavidade bucal na saúde global da pessoa? Exatamente. Essa máxima é muito verdadeira. Às vezes a gente acaba sendo displicente em relação à higienização bucal e acaba esquecendo da importância dessa higienização. A boca, ela é um ambiente quente e úmido, muito propício para a proliferação de bactérias e vírus, né? Ela retém bastante esse tipo de micro-organismo. Então, cabe a nós uma higienização correta. A saúde bucal diz muito em relação à harmonia sistêmica, a como você vai estar sistematicamente. Certo. É de fundamental importância uma correta e perfeita higienização bucal, e assim como uma saúde bucal regular, né? Consultar sempre um dentista é de fundamental importância para a condição sistêmica. Agora, doutor, essa periodicidade de visita aos consultórios, como ela deve acontecer? Anual, semestral? Como que a gente consegue se pautar para saber se a gente está fazendo o correto em casa, né? Indo até o dentista, em qual frequência? Muito boa esse seu questionamento. Geralmente nós pedimos para os pacientes e nós agendamos retornos regulares de 6 em 6 meses. E durante esse período, nós pedimos para que, se você perceber qualquer diferença na sua cavidade oral, você nos procure. E isso é muito importante. De 6 em 6 meses, existem pacientes que têm uma regularidade maior devido a uma necessidade que já tem algum problema pré-existente, uma periodontite, por exemplo, que precisa ter uma regularidade maior ao dentista. Mas de 6 em 6 meses, você consegue manter uma higiene legal e uma saúde bucal legal.
A boca ainda é um grande tabu, né? As pessoas não examinam, não olham para dentro, né, da sua cavidade bucal à procura de qualquer anormalidade. Quais são as doenças, as infecções mais frequentes decorrentes dessa não correta higiene bucal? Começamos pela periodontite, né? A boca não é só cárie, que geralmente o pessoal chega em uma consulta perguntando, olha doutor, eu vim ver se tem cárie, e você vê a presença de placas, de tártaros. A periodontite, um sinal patognomônico dela é você ter uma gengiva que sangra. Sangrou, está errado. Então já começa por aí. O hálito, quando muda o hálito, também é sinal de que tem alguma coisa errada. A cárie é uma doença muito importante e nesse contexto que o pessoal fica em casa e mudança de hábito, a alimentação baseada em carboidratos e doces, também nós percebemos que está aumentando muito o problema de cárie. Então, todos os sinais que a gente percebe nesse atual contexto de mudança nos faz alertar bastante a população em relação a perder esse medo de procurar um profissional da área. Isso é muito importante. Certo. Quais são os grupos mais suscetíveis ao agravamento dessas doenças que podem surgir em decorrência dessa higienização incorreta? Os grupos de risco, que são pessoas que têm comorbidades pré-existentes, como problemas cardíacos, artrite reumatoide, apresenta a infecção, por exemplo, nas vias aéreas superior, na língua. O paciente para de sentir cheiro, né? Ele perde o olfato, porque toda a mucosa contaminada pelo vírus, ela para de ter a função específica dela, de você sentir, por exemplo, o cheiro. Então, o vírus, ele invade a sua mucosa, você para de sentir o cheiro, consequentemente também o paladar. Respondendo o que você me perguntou, lesões bucais. O paciente que possui herpes, o paciente que possui uma língua esbranquiçada, rachadura, o quadro sistêmico reflete em alguns aparecimentos, aparecem na boca determinados sinais, né, como rachaduras na língua, boca fica seca, que a gente chama o quadro de xerostomia, sangramento gengival piora, porque o quadro sistêmico do paciente está ruim. Inclusive, alguns cientistas, né, e pesquisadores falaram recentemente sobre esse estudo, né, da língua da Covid. Isso. Que é essa língua que, de fato, tem essa aparência esbranquiçada e com marcas, como se ela tivesse sido mordida. É isso mesmo? Isso. Também, devido a essa condição sistêmica, o paciente permite uma proliferação de candidíase, por exemplo, né, que apresenta bastante na região lingual. A candidíase, para quem está nos acompanhando, seria o sapinho? É isso que popularmente a gente chama de sapinho? Basicamente sim. Certo, que pode... É um fungo. Sim, que pode evoluir para uma herpes também. Isso, é um fungo que quando você não consegue derrotá-lo, quando você não consegue manter uma harmonia na sua população ali, ele aumenta e começa a apresentar esses sinais e sintomas. Certo. Agora, em relação, né, a essas manifestações orais que aparecem na boca das pessoas contaminadas pela Covid-19, isso é resultado do medicamento utilizado ou da própria doença? Isso é resultado da doença, Ana. O medicamento utilizado tem a principal função tratar os sintomas e tentar eliminar o vírus. Essas manifestações são decorrentes da infecção viral. Certo. Então, nesse momento, é mais do que importante o paciente perder o medo de olhar, né, a sua própria boca, as pessoas olharem a sua própria boca para perceberem se existe algum tipo de manifestação, né, em decorrência da Covid-19. Com certeza. O autoexame é fundamental.
Certo. Agora, em relação à questão da própria cavidade bucal, é verdade que algumas pessoas podem ter pneumonias, infecções pulmonares em decorrência dessa má higienização e até mesmo infarto, doutor? Sim. Quando você tem um quadro de periodontite, você tem um número muito elevado de bactérias na boca, que é a porta de entrada para essas bactérias serem depositadas tanto no pulmão quanto no coração, né? Levando a um quadro de pneumonia ou um quadro de endocardite viral ou bacteriana. É literalmente a porta de entrada desses patógenos, né? Nós sabemos que com a P1, com a variante P1, né, da Covid-19, o número de internações aumentou, né, e o número de pacientes que precisam de um leito de UTI também aumentou. Diante disso que o senhor colocou, dessa informação, quais são os riscos, né, de um paciente que tenha qualquer problema na cavidade bucal ser entubado, uma vez que aquele tubo vai levar, né, essas bactérias, esses patógenos para o seu pulmão? Exatamente. Você tem já, se está instalado um quadro de periodontite na cavidade oral, essas bactérias estão a nível sistêmico também. E quando esse paciente precisa ser intubado, o tubo, né, esse processo de intubação serve como uma via também para uma potencial contaminação da região do trato respiratório. Então, nesse sentido, é extremamente importante a presença de um dentista dentro das UTIs. Isso. As UTIs, elas dispõem, a grande maioria delas, de dentistas que tentam diminuir esse número de patógenos bucais com o uso de clorexidina, com higienizações constantes nos pacientes, inclusive nos pacientes intubados. Mas é aquela tal questão, a gente não precisa deixar chegar nesse ponto, né? Prevenindo, cuidando direitinho em casa, indo regularmente ao consultório odontológico, é possível você evitar esse tipo de situação. Exatamente esse é o lance, né? A prevenção é o melhor remédio, né? Se você mantém uma higiene bucal saudável, se você mantém uma saúde bucal saudável, consequentemente o seu organismo não precisa usar o seu sistema imune para defender contra alguns patógenos ou contra alguns problemas bucais. Certo. Então, nesse sentido, a saúde periodontal ela vai poder evitar o agravamento da doença, né? Nós não estamos dizendo que ela previne a doença, mas ela previne exatamente o agravamento da doença. Isso, ela ameniza o sintoma, ela não potencializa os sintomas. Se você está com uma saúde bucal legal, você está com uma saúde geral legal. Se você é contaminada por um patógeno, é por isso que nós temos algumas pessoas que passam por infecções como o Covid de maneira assintomática. Justamente porque tem um sistema imune, né, isso que está bacana, que está respondendo legal. Isso é sempre um conjunto. Certo. Agora, doutor Daniel, em relação à periodontite, né, nós conversamos antes dessa entrevista, inclusive ele me passou alguns artigos científicos, ou seja, né, são pesquisas que já foram comprovadamente, né, certificadas, que já foram testadas em relação a essa ligação, né, a essa relação que a gente tem, quem tem a periodontite, né, com o agravamento da doença. Por favor, nos explique o que é a periodontite e como ela pode ser tratada ou prevenida. Perfeita a sua pergunta, Ana. A periodontite é uma inflamação do tecido que circunda o dente, ou seja, toda a mucosa, toda a gengiva e inclusive o osso, né? Então nós temos a região do osso e por fora existe a gengiva. Quando esse osso recebe algo que não é comum daquela região, como placa e tártaro, ele fica inflamado. Essa inflamação nós chamamos de periodontite, né? A terminação ite é inflamação e periodonto é tecido que circunda o dente. Essa inflamação, quando ela inicia, você até sente. Depois de um tempo,
quando ela fica muito crônica, você não sente mais. E esse é o grande problema. Você tem a perda óssea, esse tecido que fica contaminado, ele se instala na região entre os dentes e a gengiva. Essa infecção se instala na região entre os dentes e a gengiva e de maneira, muitas das vezes, assintomática. É aquele paciente que escova o dente e não percebe que está sangrando. E depois, quando ele percebe que está mole, ele procura o cirurgião dentista e às vezes já está num quadro muito avançado. Então, se você perceber que o dente está ficando mole, que mudou o hálito, que a gengiva começa a sangrar, tem que procurar urgentemente um dentista. Tá? Existe alguma estimativa do percentual de brasileiros que sofrem com a periodontite? É uma doença comum nos consultórios? É uma doença muito comum no consultório. É uma doença que, infelizmente, ainda faz parte, né, do nosso dia a dia. E você me perguntou também sobre o tratamento. O tratamento requer uma adequação do meio bucal. Geralmente, a gente faz raspagens, a gente remove tudo que tem fisicamente ali que propicia esse quadro de inflamação e, junto com alguns colutórios, com antibióticos, a gente devolve e restabelece aquela saúde bucal. Ou seja, é uma doença que tem uma cura, tem né? Uma a pessoa cura. Ela não vai sofrer desse mal. Não necessariamente. Existem graus de periodontites, mas todos eles você consegue curá-lo. Seja por, às vezes, uma reabilitação com implantes. Às vezes nós não conseguimos mais, a periodontite avança, a infecção bucal avança de tal forma que nós não conseguimos mais reverter. Aí esse paciente precisa ser reabilitado com implantes. Agora, nós falamos em relação ao percentual do número de brasileiros que sofrem com essa doença. Mas nesse percentual nós temos grupos de risco, pessoas que são mais suscetíveis a ter a periodontite? Olha, o que nós percebemos no dia a dia clínico, que é o pessoal que que tem uma idade mais avançada e faz geralmente uso de próteses, né? Algumas próteses parciais, mal adaptadas e mal higienizadas. Esse grupo existe e é a gente percebe no consultório que esse é o principal grupo de risco. Geralmente esse paciente tem alguma comorbidade também pré-existente, como diabetes, como hipertensão, que acaba potencializando o outro. Os fumantes têm que ter um cuidado maior em relação a essa doença? Muito. A gente sabe de todos os malefícios, né, que sistematicamente e inclusive localmente na boca o cigarro causa. Então é muito importante a pessoa que faz o uso do tabaco procure regularmente o dentista. Tenha uma atenção bastante especial com a odontologia. Certo. Então essa é uma informação muito importante que eu faço questão de mais uma vez ressaltar para quem está nos acompanhando, né, de que existe já estudos científicos que comprovam, né, o aumento das internações ou a necessidade de internação e intubação de pessoas que têm a periodontite. Isso. Agora, doutor Daniel, em relação à prevenção, aos cuidados, né, à higiene bucal em casa, né, as pessoas também têm uma série de dúvidas, né? Até inclusive em relação à Covid, surgiu aquela informação de que os enxaguantes bucais poderiam minimizar, né, ou evitar o contágio da doença. Isso é verdade? Sim. Você, com o enxaguante bucal, um antisséptico, você diminui a carga viral e bacteriana que contém na boca. É importantíssimo você sempre lavar as mãos antes de fazer a sua higienização bucal. Se você teve qualquer tipo de infecção, de gripe, por exemplo, ou se você teve uma herpes, você obrigatoriamente precisa trocar a sua escova. Sempre acondicionar essa escova de maneira individual. Usar escova macia, usar fio dental é muito importante e usar um enxaguatório bucal sem álcool. Isso é essencial para manter uma higienização bucal.
As pessoas geralmente em casa, né, elas colocam a sua escova de dente dentro de ou daquelas bisnaguinhas, né, de viagem, ou deixam em cima de copo, né? É comum, inclusive pela questão, né, de muitas casas terem apenas 1 ou 2 banheiros, as escovas de dente ficarem todas no mesmo recipiente, uma caneca ou um copo. Então isso não é correto. As pessoas elas têm que dentro do seu espaço se organizar para ter um acondicionamento para cada escova da família. Isso, ó. Imagine você que o banheiro é um ambiente não necessariamente limpo. Por mais que a gente faça uma higienização do local, existem partículas no banheiro, né? Principalmente após o uso do sanitário, né? Você dispersa partículas no ar. Você imagina que se a sua escova estiver posicionada de maneira que as cerdas tenham acesso bem próximo a esse sanitário, você acaba contaminando a sua escova. O que a gente orienta os pacientes? Você condicionar a sua escova em um copo seu particular com um pouquinho de antisséptico. Então você terminou a sua higienização, limpa bem a sua escova e coloca ela virada dentro do copo, imersa no antisséptico. Esse seria o ideal. E assim, e é importante nesse sentido, né, como o senhor disse, ter a escova de dente perto do vaso sanitário. É importante sempre fechar a tampa antes de acionar a descarga? Importante e essencial, fundamental, fundamental. Perfeito. Nós temos uma pergunta do repórter Rafael Bertanha. Na verdade, são algumas dúvidas que nós temos, né? Hoje, a gente encontra vários tipos de escova, vários tipos de pasta. Qual que realmente é aquela mais correta para a gente usar no uso diário? Ótima pergunta. Existem realmente várias indicações para determinados pacientes. O mais importante é a técnica. Quando você for escovar o seu dente, você tem que fazer um movimento circular e movimento de baixo para cima e não esquecer de escovar a língua. No geral, nós indicamos sempre uma escova de cabeça pequena e de cerdas macias, para você e não friccionar muito, porque já tem o abrasivo da pasta, a sua força, e isso com a hidratação, né, com a água que você usa para fazer o seu processo de higienização, acaba desgastando muito os dentes. Por isso que a gente indica cabeça pequena, cerda macia. A quantidade de pasta que você vai colocar é semelhante a um grão de feijão, não precisa mais que isso, né? Fazer o uso sempre fazendo movimentos circulares e quando você perceber que essa cerda começou a mudar o posicionamento dela, está na hora de trocar, independente do prazo. Em relação à escova de dente abitufo, né, que é aquela que tem aquela cabeça Isso. fininha, é recomendável utilizar? Maravilhosa. A bitufa é maravilhosa porque ela consegue acesso a regiões que a escova convencional não consegue. Principalmente o paciente que faz uso de próteses fixas, a bitufo consegue entrar, consegue atingir regiões que uma escova normal não consegue. Bom, eu vou fazer também uma pergunta que eu acho que é essencial, apesar de ser uma pergunta que grande parte das pessoas conhece a resposta. Mas quando nós precisamos escovar os dentes, e existe algum momento em que seja imprescindível essa escovação? Maravilhosa pergunta. Quando você precisa escovar o dente? Resposta: toda vez que você se alimentar. Toda vez, 20 minutos após um alimento, porque você muda o pH. Quando você se alimenta, você inicia o processo de digestão. Então você muda o pH bucal. Você precisa dar um tempinho para esse pH se estabilizar, para você fazer a sua higienização bucal. Via de regra, comeu, escovou. 20 minutinhos, espera, 20 minutinhos, guarda, escovou. faz a escovação. Ótimo. Dormir com a boca suja traz muito prejuízo? Dormir com a boca suja é pecado. Traz muito prejuízo. Você acaba fazendo um meio de cultura. Você acaba propiciando para as bactérias da flora existente na sua boca que elas se proliferem de maneira inadequada. E o uso do fio dental é imprescindível? Ele tem que ser utilizado em todo momento após a alimentação ou eu posso
para quem não tem tempo, para quem está naquela correria, né, pode deixar isso para o final do dia? Olha, o uso de fio dental é imprescindível. Assim como o abitufo, o fio dental vai propiciar uma higienização que a escova não consegue. Basta você cheirar o fio dental após passá-los entre os dentes, né? Isso é um sinal de que o fio dental funciona. Se você não conseguir, em todas as suas higienizações, usar o fio dental, ao menos uma vez por dia é obrigatório. Antes de dormir, principalmente, obrigatório o uso de fio dental. Esse hábito é obrigatório e essencial. Agora, eu gostei da colocação do doutor de que dormir com boca suja é pecado. É pecado, não pode. Então, atenção para os pais aí, já fala para as crianças, dormir com boca suja é pecado, e é uma coisa interessante. Ótimo. Nunca eu tinha ouvido isso aí, é bem bacana. Uma coisa que eu vou até voltar um pouquinho lá atrás, que você estava falando da gengiva, de sangramento. Eu tenho muito esse problema. Já fiz vários tratamentos, e aí eu pergunto para o doutor, na sua clínica, existe uma forma da gente que possa tentar descobrir por que tanto desse motivo? Olha, o que nós fazemos é acompanhar periodicamente nossos pacientes. Existem pacientes que têm mais dificuldades e menos dificuldade, que são mais propícios a um quadro de inflamação bucal e outros não. O que a gente faz? A gente identifica esse paciente, e é o que nós estamos falando de regularidade. Existe paciente que a gente dá alta e vê o paciente uma vez por ano. Existe paciente que vem ao nosso consultório a cada 3 meses. Então, tem como identificar baseado nos sinais clínicos do paciente. Essa é uma questão muito importante, né? Porque é a questão da anamnésia, né? De como o consultório, de como aquele profissional recebe o paciente, analisa todo o histórico dele, né? Porque muitas vezes um sangramento pode ser decorrente de diabetes, ou, por exemplo, o próprio zinco, né? Tem uma relação muito forte com a nossa saúde. Hormonal. Sim, bucal do paciente. Uma outra questão que eu acho muito importante, doutor, é em relação à escovação da língua. Muitas pessoas, elas sentem náusea ao escovarem a língua. Existe alguma coisa que pode ser realizada, pode ser feita para diminuir esse desconforto? Você tem, Rafael? Eu tenho. Eu sugiro que, ao invés de você realizar a escovação da língua, que é de fundamental importância com a escova, existem os raspadores linguais na farmácia, que resolve grande parte dos nossos pacientes que possuem náuseas e não conseguem escovar as línguas. Inclusive nas crianças, a grande dificuldade que a gente tem é que quando inicia os dentinhos, quando estão saindo os dentinhos, a criança tem uma certa aversão à escovação, porque lhe dá náusea, lhe causa uma sensação que ela não tinha experimentado antes. Por isso que os pais devem, de maneira lúdica, sempre incentivar a higienização bucal. E isso é algo que acontece, às vezes, de uma forma tardia, né? Não é comum, por exemplo, a gente ver, inclusive médicos orientando, né, a essa higienização da boca do recém-nascido ou da criança que ainda não tem a sua dentição aparente, né? Isso é importante, tem que ser feito, é na mesma proporção que nós adultos temos que fazer? Explica isso pra gente, por favor. É de fundamental importância a todo momento do ser humano ele realizar uma higienização bucal. Desde a amamentação, terminou de fazer a sua amamentação, pega uma gaze úmida, dá uma limpadinha na boca do bebê, depois, durante as fases de crescimento da criança, a consulta ao odontopediatra, inclusive ontem, eu estive com uma odontopediatra e nós estávamos conversando exatamente isso. Nesse processo, nesse novo cenário de pandemia, as mães ficam com medo de levar as crianças ao dentista. E o que ela me relatou? O aumento muito grande do índice de cárie
e uma aversão da criança fica muito mais difícil tratar a criança, porque ela, como mudou o cenário, mudou o dia a dia da criança, ir ao dentista agora acabou ficando tenso, porque essa criança já tem uma receptividade diferente. Mudou todo o cenário da vida dela, ela está tensa. E quando chega para fazer um tratamento já tenso, a abordagem da parte do profissional fica mais difícil. Então é muito importante em todas as fases, cada fase da criança existe uma maneira correta, existe um equipamento correto, uma pasta correta, uma escova correta para ser feito a higienização e a manutenção da saúde bucal. Então os pais eles têm que estar atentos a essas ofertas que nós temos em supermercados e farmácias em relação à pasta que a criança deve utilizar, a escova. Exatamente, tem que ser condizente à idade. Com a idade. A fase que ela esteja passando. Crianças podem utilizar o enxaguante bucal? Existem os específicos para elas. Bem orientado pelo adulto, devem. Certo. Em relação aos idosos, doutor, a gente percebe muito alguns que usam próteses que são móveis, usarem água sanitária para essa higienização. Isso é correto? Como isso deve acontecer? Olha só, o que a gente orienta em relação ao uso de próteses é que quando você for dormir, você acondicionar a prótese em um copo contendo água e uma gotinha de água sanitária. Só uma gotinha de água sanitária. O que a gente percebe é que o pessoal acaba, por desinformação, pecando pelo excesso. Aí acaba provocando queimaduras, acaba não tendo a eficácia que deveria e provocando alguns malefícios. Certo. Voltando um pouco à questão das crianças, é muito comum a gente observar em alguns pais, em alguns adultos, que na fase da dentição de leite, né, que a criança vai perder esses dentes, os pais costumam evitar tantos cuidados por uma questão de desgaste, por uma questão de que as crianças nessa faixa etária, elas são resistentes sim à escovação, né? Eu tenho um filho de 8 anos e eu preciso pedir para ele 10 vezes, muitas vezes, escovar os dentes, né? Eles têm essa resistência, não quero, principalmente à noite. E alguns pais acabam relaxando nessa fase porque a dentição permanente ainda está por vir, né? Tem alguma relação entre a boa saúde dos dentes de leite e a saúde dos dentes permanentes, doutor? Total. É comum isso que você me relatou na nossa vivência clínica. Às vezes eu vou fazer alguma avaliação em alguma criança e o pai fala, olha, mas esse dentinho não tem problema, né, doutor, porque é de leite. Mentira, tem todo problema. Se um dentinho de leite está contaminado com cárie, aquele ambiente bucal tem cárie. O dente que está vindo vai ter contato com cárie. Então, um está diretamente relacionado ao outro. Os dentinhos permanentes precisam encontrar um ambiente legal para eles continuarem saudáveis. Seria aquela laranja podre no meio da cesta das laranjas? Seria aquela laranja podre, exatamente. Isso não pode acontecer. A gente percebe o quanto falta de informação em relação à saúde bucal, né? De nós todos brasileiros, sim, independente de segmento social, independente, né, de nível de educação, né? São informações que são ausentes, que são escassas, né, nos meios de comunicação e mesmo em relação às políticas públicas, né, de saúde. Né, nós tivemos nos últimos anos bons programas, né, em relação à saúde bucal, mas isso tudo precisa crescer para que a gente tenha de fato essa noção. Uma questão também que eu gostaria de perguntar para o senhor, a gente percebe muitos produtos na farmácia que mascaram a aparência dos dentes, que prometem branqueamento e muitas vezes alcançam esse resultado. Ter um dente bonito, branquinho, é sinal de ter uma boa saúde bucal? Não. Eu recebo também na nossa clínica bastante paciente querendo clarear os dentes. E quando você faz um exame clínico, você percebe ausências de dente,
você percebe quadros de periodontite, cáries, e aquele paciente está preocupado em clarear os dentes. Então, dentes brancos geralmente não é sinal de dente saudável. Tá? Existe no mercado uma grande linha de cosmético que tem que ser tomado bastante cuidado quando você vai fazer o uso para o clareamento. Por exemplo, um artifício que o pessoal usa e nós dentistas somos completamente contra é o uso do carvão ativado. O que o carvão ativado faz? É uma pasta extremamente abrasiva que o paciente usa, né? Ele consegue ter acesso, seja em sites, seja em lojas, seja em farmácias. Ele faz o uso desse carvão ativado e ele, entre aspas, acaba lixando o dente, acaba prejudicando a estrutura mais nobre para nós dentistas, que é o esmalte dentário. Você lixou, você gastou o seu dente, a natureza não repõe. A gente tem que repor, seja com porcelanas, seja com resinas. Isso é extremamente prejudicial. Então, todo e qualquer clareamento, todo paciente que quer fazer um clareamento, ele tem que procurar um profissional da área. Esse profissional vai ver como vai ser feito esse clareamento, seja de maneira intrínseca ou extrínseca. Precisa primeiro identificar o porquê da diferença de coloração daquele dente. Você identificando o porquê que ele está escuro, porquê que ele está manchado, aí você usa da ciência para dar o dente que o paciente quer, mas com saúde e responsabilidade. Exato. Isso é extremamente importante. A gente percebe, né, que muitas pessoas vão às farmácias, compram o kit, né, de clareamento ou compram essas pastas mais abrasivas e depois elas não conseguem nem tomar um sorvete. Nós recebemos no nosso consultório pacientes com gengiva queimada, nós recebemos paciente novo com os dentes extremamente desgastados, porque associa a força e a fricção a remover alguma sujeira que esteja escurecendo o dente, e não é por aí. É importantíssima essa informação. Então a melhor pasta é aquela convencional mesmo, a branquinha, que não promete nenhum milagre na boca do paciente. Exatamente. A pasta é um coadjuvante. Você vai fazer a remoção mecânica da sujeira. A pasta é coadjuvante, ela está ali como um cosmético, que lógico, ela apresenta todos os antimicrobianos que necessários, a quantidade de flúor necessária, mas é mais importante a técnica que você usa. Pastas específicas para sensibilidade, pastas específicas para o uso de cada paciente, a gente recomenda para ele após uma boa anamnese. Doutor, no início da entrevista o senhor falou em relação ao enxaguante bucal sem álcool. Isso. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia, não, vou usar com álcool porque vai ser mais eficiente. O álcool, Ana, te dá aquela sensação de ardência. Isso te remete à limpeza. E não necessariamente. Essa sensação de ardência é que o álcool desidrata a mucosa. Essa desidratação que dá essa sensação de ardência te dá uma falsa impressão. E, além de tudo, o álcool é usado como um fixador de cheiro. Então, o álcool, um enxaguante bucal com álcool, ele não necessariamente vai te deixar com um hálito fresco. Depois de um tempo, ele vai potencializar os cheiros que existem ali na sua cavidade bucal, além dessa desidratação da mucosa. Então, o enxaguante ideal é o enxaguante sem álcool. Com álcool, existe as indicações que nós prescrevemos para determinadas fases de alguns tratamentos para pacientes. Caso contrário, sem álcool. Para uso diário, sem álcool. Fundamental importância. Em relação a esse receio que as pessoas têm nesse momento de procurar um consultório odontológico para levar os seus filhos ou para a própria consulta, é seguro a gente ir? Completamente seguro. Os consultórios de responsabilidade, nós recebemos, tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal de Odontologia,
todas as normativas, da vigilância também, todas as normativas diante desse novo cenário que estamos vivendo. Mas a odontologia e um consultório dentário sempre teve preocupado aos patógenos como a herpes, como o HIV. A gente nunca pôde ser uma fonte de contaminação cruzada entre profissional, paciente, paciente. Então, todo consultório tem um protocolo, né, nessa parte de evitar a contaminação de qualquer tipo de doença. Com o SARS-CoV-2, que é o Covid, a gente teve que evoluir um pouquinho mais, usar alguns EPIs a mais, mas é completamente seguro hoje e importante a visita ao dentista. Eu faço essa questão pensando, inclusive, num grupo, né, que acaba tendo uma série de problemas, né, na cavidade oral, que é o grupo das gestantes. E, ao mesmo tempo, elas têm esse medo muito grande, né, de ir ao dentista nesse cenário de pandemia, né? Então, é seguro para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Certo. Os horários são agendados mais espaçados. A gente não deixa aglomerar pessoas na recepção. O consultório é totalmente individualizado para cada paciente. O grupo de gestantes, né, a gente percebe, quando a mulher está gestante, ela tem uma diferenciação hormonal. Essa diferenciação hormonal muda realmente a flora da cavidade oral. Então, ela também passa a ter mais enjoos e náuseas, o que prejudica a higienização. A paciente, por exemplo, gestante, vai escovar a língua, ela não consegue. Ela vai fazer uma higienização, às vezes a gente tem paciente que vai fazer uma higienização bucal e fala, doutor, eu sinto muita ânsia. Então, esse quadro tem que ser olhado com bastante atenção para manter uma harmonia na saúde da gestante, que vai passar para o bebê. Como você avalia a teledentística? A teledentística é um futuro, já está presente nesse novo cenário nós tivemos que reinventar, né? Nunca se usou tanto computadores, nunca se usou tanta mídia para trabalho, o home office, as aulas em casa. A medicina está voltada existem as receitas hoje que a gente pode emitir de maneira virtual. A teledentística, eu acho que faz parte da evolução. Lógico, dentro das suas limitações. A odontologia é uma profissão que requer o contato, né? A gente age literalmente na boca do paciente. A gente trata o paciente físico, mas a teledentística ela está chegando e está para ficar. Muitas das vezes eu consigo sanar as suas dúvidas como minha paciente numa teleconferência. Excelente. Não consigo intervir, sim, mas eu consigo te orientar até o momento da intervenção. Exemplo, uma grávida que acaba tendo uma dor de dente sábado à noite. Exatamente. Né, ela pode utilizar esse meio para conversar com o dentista. Sim, para tirar suas dúvidas. A sua clínica, DR, Odontologia Premium, tem esse serviço também de atendimento? Isso nós deixamos, inclusive ontem eu conversei com uma paciente sobre isso. Nós deixamos os nossos celulares, nós passamos pelo menos 2 a 3 números diferentes para os nossos pacientes. E eu disse para a paciente ontem, nós somos dentistas no horário comercial, depois do horário comercial, de sábado, de domingo. O profissional que está na área da saúde, ele tem que ser profissional o tempo todo, senão muda de área. Exatamente. Realmente é verdade. A gente trabalha sábado, domingo, segunda, feriado, não igual. O pessoal falou assim, mas você já estava acordado 4 horas da manhã? Eu falei assim, a notícia não tem hora para acontecer. E é a mesma coisa aos seus pacientes. Exatamente. Não tem hora para acontecer alguma coisa com o paciente. E você tem que estar ali pronto para atender. O que nós fazemos? Eu preciso honrar
e devolver para o meu paciente o que ele me apresenta, que é o lhe é mais sagrado, a saúde. Então, em todos os momentos, a gente, quando trata de um paciente, a gente não trata só em horário comercial, é full time, com certeza. Bom, doutor, eu quero lhe agradecer pela sua entrevista. Nós estamos chegando ao final e antes de encerrar, realmente, eu gostaria de perguntar se nós deixamos de falar algo que o senhor considere importante nesse momento, né, em relação à pandemia, em relação à saúde global mesmo das pessoas, que, como nós vimos, de fato, começa pela boca. Não, com certeza. Lisonjeado pela presença. Gostaria de mandar um grande beijo para a minha equipe da DR Odontologia Prêmio de Mogi Guaçu, a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando. E eu quero fazer uma colocação em relação ao bruxismo, ao apertamento dentário. Nunca nós recebemos tantos pacientes com fraturas de dente e com problema de bruxismo quanto nessa atual contexto que nós estamos vivendo, tá? Então, a ansiedade gerada por esse momento está refletindo, o corpo fala, né, Ana? E uma das coisas que nós percebemos que subiu essa parafunção, que é o bruxismo. Então, se o paciente está sentindo que está apertando muito o dente, procure um profissional dentista. Também, em relação à higiene bucal, nunca seja displicente, não abandone a sua saúde bucal. Ela está diretamente relacionada à sua saúde sistêmica. Eu entrevistei recentemente a professora doutora Renata Mauri, convidei ela para vir e ela falou assim, ela me chama de Bia, né? Meu nome é Ana Beatriz Bia, eu não vou porque eu tenho consulta no dentista porque eu estou com bruxismo, então eu não tenho agenda nesse dia. Então, de fato, né, a gente tem visto muitas pessoas se queixarem, né, desse problema, que pode ter uma consequência grave também? Sim, pode, e nós estamos vendo isso. Dores de cabeça crônica, fraturas literalmente de dente, além de morder bochecha, morder língua e potencializar a periodontite. E isso também tem tratamento, tem solução? Sim, existem diversos protocolos que nós agimos em relação ao paciente quando nós vamos tratar. Depois de identificado o bruxismo, ele também existem alguns graus de bruxismo que a gente faz o tratamento adequado e individualizado. Perfeito. Isso é importante. Eu quero agradecer a sua entrevista e principalmente agradecer uma informação que grande parte da imprensa, grande parte da comunidade, das pessoas que nos assistem não tinha, né, que é essa relação entre periodontite e o agravamento da Covid, né? Então, foi feito um estudo científico, uma pesquisa bastante ampla em relação ao número de pacientes que têm essa doença e que por conta disso vão necessitar, né, serem entubados. Então, eu acho que isso já é uma luz para a gente conseguir, né, prevenir pelo menos o agravamento da doença, porque o contato com o vírus é muito difícil a gente evitar, né, circulando, né, fazendo as coisas do dia a dia, tendo contato com outras pessoas. Mas a gente pode evitar esse agravamento também cuidando da nossa boca, né, e não permitindo que doenças como a periodontite se agravem. Exato, Ana. Muito obrigada por isso, muito obrigada também por essa informação de que é seguro a gente ir num consultório nesse momento, né, Rafael? A gente fica preocupado em se expor, em como vai se expor, e essa segurança é fundamental para que a gente, de fato, tenha uma motivação a mais, né, para cuidar da nossa saúde bucal. Sim, é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Isso é uma informação importante. E o doutor viu que 1 hora passa rapidinho aqui, né? Então, ele estava preocupado, né? Estava nervoso antes. Antes da gente ir embora,
que você sabe que tem gente que é precoce, né? Então a gente tem que dar informação que hoje, às 19 horas, temos o 20 Perguntar com o Guilherme Ferraz. Hoje ele vai entrevistar o Geraldo Bertan, o GB, não sei quem que é. É o pai dele, é o pai dele. Nem imagino. São 20 perguntas que todo mundo gostaria de fazer, mas só o Guilherme Ferraz faz. Então hoje, às 19 horas, tem 20 Perguntar com o Guilherme. Com Guilherme Ferraz e GB. Né? O nosso pai do jornalismo de Mojimirim, um dos pais do jornalismo de Mojimirim e um vereador também muito querido na cidade. Sim. Rafael, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Para quem quiser conhecer mais o trabalho do doutor Daniel, né, aonde fica hoje o seu consultório? Nós estamos localizados provisoriamente na rua Chico de Paula 383, tá? Em Mogi Guaçu. Certo. Facebook, Instagram, a clínica tem? Tem. DR Odontologia Premium Mogi Guaçu. T de tatu. Oi? Só pra gente colocar certinho. Qual que é o Instagram? DR, D de dado, R de rato. Odontologia Premium. Certo. Então, para você, D de dado, R de rato. Perfeito. D de dado, R de rato. DR Odontologia Premium. E eu gostaria de encerrar lhe agradecendo a você, Rafa. E nós temos a gente começou dizendo que a saúde começa pela boca, né? É fundamental. Eu gostaria de encerrar com um slogan que a gente tem lá na clínica, que é mude sua vida, comece pelo seu sorriso. Isso a gente transforma vidas através do sorriso, literalmente falando, Ana. É extremamente gratificante. Muito obrigada e fica a porta aberta do programa Manhã de Todos e da Mogiplay para a gente fazer também entrevistas específicas sobre crianças, idosos, gestantes, né, e outros problemas que podem surgir em decorrência. Extremamente lisonjeado por isso. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eu quero desejar uma excelente sexta-feira. O meu muito obrigada. Se cuidem, usem máscara e um bom final de semana. Amém. O Escritório Contábil Confia oferece serviços contábeis nas áreas trabalhista, fiscal, contábil e societária. Conta com uma equipe altamente capacitada para um atendimento profissional, individualizado e personalizado, sempre buscando alternativas e soluções para a sua empresa. Lavacar Luizinho. Higienização, cristalização, polimento e lavagens. Veículos leves e pesados. Sistema Leve Trás. Telefone 3569-2706. WhatsApp 98209-5643. Lavacar Luizinho também é especializado em veículos náuticos. Lavacar Luizinho. Rua Francisco de Godoy Bueno, número 316, Mogi Guaçu. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Precisou de água? Ligue 100% Água Mineral. Na 100% Água, trabalhamos com toda a linha da Bioleve. Venham conferir o que temos de melhor para te oferecer. 100% Água Mineral. Entre em contato e conheça nossos produtos. Telefone 3861-0891, 3818-7400 ou pelo WhatsApp 99120-0710. Rua José de Godói, 71, Centro, Mogi Guaçu.